Você já sentiu como se tudo estivesse parado em sua vida? Como se estivesse sendo esquecido por Deus, enquanto o mundo inteiro continua girando? Como se, por mais que você fizesse tudo certo, as portas não se abrissem, as respostas não viessem e as coisas simplesmente não acontecessem? Se você está vivendo esse momento agora, saiba, isso não é acaso, isso é preparação. Quando Deus escolhe alguém para algo grande, ele primeiro silencia tudo ao redor. Ele tira os aplausos, desfaz as multidões, desacelera o tempo e te leva para um deserto onde só há você e ele. E ali, no silêncio mais profundo, é onde o espírito começa a operar de forma mais intensa, porque a alma precisa do silêncio para ser moldada. Os escolhidos não são preparados em palcos, são preparados no anonimato. Enquanto o mundo corre atrás de reconhecimento, Deus te esconde. Enquanto outros parecem avançar, ele te faz esperar. E por que isso? Porque quem carrega uma missão maior precisa de uma fundação mais profunda. Deus não constrói arranha-céus sobre areia, ele cava fundo, ele quebra estruturas antigas, ele fortalece as bases invisíveis da sua fé. É por isso que parece que nada está acontecendo, mas tudo está. É invisível aos olhos, mas poderoso no espírito. Você não está parado, você está sendo fortalecido. Deus está ensinando a confiar mesmo sem ver, a continuar mesmo sem aplausos, a acreditar mesmo sem garantias. E sabe o que é mais curioso? Os momentos mais silenciosos da sua vida são os que mais ressoam no céu. É quando você ora mesmo sem forças, quando continua mesmo sem entender, quando permanece fiel, mesmo no escuro. Esses momentos não passam despercebidos, eles são guardados, eles são sagrados, porque ali Deus vê que você está pronto para ser usado, não pelo que você faz diante dos outros, mas pelo que você é quando ninguém está olhando. Se você está vivendo um tempo de silêncio, saiba, o céu está trabalhando nos bastidores, os anjos estão se movendo, as respostas estão sendo alinhadas, mas antes que elas cheguem, o mais importante precisa acontecer. Você precisa se tornar quem é capaz de recebê-las, e isso leva tempo, leva entrega, leva fé, mas ao final você vai entender, você vai olhar para trás e perceber que o silêncio foi na verdade um grito de amor de Deus, um grito que dizia: eu te escolhi e por isso estou te preparando. Enquanto você achava que estava sendo esquecido, Deus estava na verdade cuidando de cada detalhe. Nada do que te aconteceu foi por acaso, nenhuma lágrima caiu sem propósito. Toda dor, toda frustração, toda espera foi parte de um processo profundo de lapidação. Os escolhidos são como o ouro, e o ouro só se torna puro no fogo. Não basta brilhar por fora, é preciso ser verdadeiro por dentro. E é por isso que ele permitiu o silêncio, porque no silêncio você ouve a si mesmo. E quando ouve a si mesmo, começa a ouvir a voz de Deus com mais nitidez. O que você acha que foi atraso era Deus te livrando de armadilhas. O que você considerou como perda era Deus te protegendo de uma queda ainda maior. O que você sentiu como abandono era Deus dizendo: deixa que agora é comigo. Ele te separou, não para te castigar, mas para te preparar. Porque alguns caminhos que você quer trilhar agora, com o coração do jeito que está, ainda não são seguros. Algumas pessoas que você insiste em manter por perto não caminharão com você para o próximo nível. E alguns sonhos que você tanto deseja realizar ainda não estão maduros o suficiente para se tornarem realidade. Deus não te quer frustrado, ele te quer pronto. E essa prontidão não se constrói com pressa, mas com confiança. Então respira, aceita o silêncio como parte do plano, aquieta sua mente, porque o Espírito Santo não fala no meio do barulho, ele sussurra em meio à paz. Talvez você não veja agora, mas há um exército se movendo no mundo espiritual em seu favor. Portas que estavam trancadas estão sendo destravadas, corações que antes eram duros estão sendo
tocados, e você está sendo fortalecido para quando a tempestade passar, estar de pé. Se Deus te chamou, Ele vai cumprir. Mas antes de te colocar no palco, Ele precisa ter certeza de que você está firme no altar, porque não é sobre fama, é sobre propósito. Não é sobre o que você quer, é sobre o que o mundo precisa através de você. E o mundo não precisa de mais pessoas vazias com discursos bonitos. Precisa de pessoas transformadas, que viveram no silêncio, que sangraram na preparação, que foram esculpidas pelo invisível. Você é uma dessas pessoas, por isso não se compare. Não olhe para o progresso alheio como se fosse prova do seu fracasso. Cada um tem seu tempo, e os escolhidos normalmente caminham num tempo diferente, mais lento talvez, mais profundo com certeza, porque quanto maior o chamado, mais longa a preparação. Você já percebeu como as maiores transformações da natureza acontecem no invisível? Uma semente se rompe na escuridão da terra, um bebê se forma no silêncio do ventre, uma borboleta nasce em total recolhimento dentro de um casulo, e da mesma forma, o seu espírito está sendo transformado onde ninguém vê. Você está passando por um processo divino de realinhamento. Deus está reescrevendo a sua história enquanto você acha que está parado. Mas não existe estagnação para quem caminha com fé. Existe apenas tempo de crescimento que os olhos ainda não conseguem enxergar. Quando tudo estiver pronto, você não será mais o mesmo, porque a sua dor te tornou mais empático, a sua espera te ensinou a confiar e a sua solidão te conectou com o divino de uma forma que multidão nenhuma conseguiria. Você está sendo treinado para algo grande, e quando Deus te levantar, não será para impressionar o mundo, mas para cumprir uma missão. Haverá cura nas suas palavras, direção nos seus conselhos, força na sua presença e transformação no seu olhar. E tudo isso virá não do que você aprendeu em livros ou cursos, mas do que você viveu no silêncio da sua preparação. Talvez você ainda sinta medo, medo de não estar pronto, medo de falhar, medo de que tudo isso seja só ilusão da sua mente cansada. Mas escute com atenção, os escolhidos também sentem medo. A diferença é que eles não deixam o medo paralisá-los. Eles avançam mesmo com o coração acelerado. Eles confiam mesmo quando os olhos não veem, eles continuam, porque sabem que não estão sozinhos. Você não está sozinho. Cada lágrima sua foi registrada. Cada oração, mesmo sussurrada, foi ouvida. Cada vez que você pensou em desistir e mesmo assim continuou, foi anotada como força diante do céu. E agora, Deus está prestes a te revelar o motivo de tudo. O tempo de preparação está chegando ao fim, e a manifestação do que ele prometeu vai te surpreender. Mas lembre-se, quando a colheita vier, mantenha a humildade. Quando os aplausos chegarem, mantenha o silêncio interior. Quando os outros perguntarem como você conseguiu, aponte para o alto, porque foi ele. Sempre foi ele. Você foi moldado no secreto para brilhar no tempo certo, e esse tempo está mais próximo do que você imagina. Então mantenha sua fé, abrace seu chamado e prepare-se para viver a promessa, porque os escolhidos não vivem de sorte, vivem de propósito, e o seu propósito vai impactar vidas, porque você foi preparado, ungido e chamado para isso.